Vamos abrir em Neemias 13, 2 primeiro, que diz assim: pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado, vou ler até do primeiro. Naquele dia o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele se achou escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Graças a Deus. Deixa eu vir aqui para Deuteronômio 23, 5. Aliás, eu vou ler do 3 em diante, eu devia ter dado isso. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês, com pão e água no caminho. Quando vocês saíram do Egito, além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. Diga comigo: no entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Aí olha aqui no 6, não façam um tratado de amizade com eles, enquanto vocês viverem. Os que nós lemos aqui, moabitas, amonitas, eles tiveram a oportunidade de abençoar Israel. Eles tiveram a oportunidade de dar água, de contribuir para o bem de Israel, de favorecer Israel. Mas eles se recusaram. E não só se recusaram, mas ainda tiveram a capacidade de pegar um profeta corrupto, um homem que devia estar a serviço de Deus, mas estava em serviço da maldição, para poder amaldiçoar os israelitas. Eles contrataram a um preço alto. O rei pagou um dinheiro alto, com riquezas, com isso e aquilo, para poder amaldiçoar Israel. Então, além deles, que eu li para você, não darem água nem pão, não favorecer, porque aquela era uma oportunidade para os amonitas. Depois você lê de novo, você vai ver. É como era uma oportunidade que os amonitas estavam tendo de serem abençoados com uma boa atitude. Você entendeu? Sabe quando um ímpio, uma pessoa faz um bem, alguém que é de Deus, algo, favorece aquilo que é de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a propósito de Deus, ela é recompensada. Ela é beneficiada com aquela atitude. Quando os israelitas passaram por eles tiveram a oportunidade de fazer uma aliança com Israel, dando água e pão a eles.
não só não deram água, não fizeram uma boa ação, não fizeram aliança com Israel, como ainda contrataram um profeta corrupto para poder prejudicar Israel. Então, sabe quando uma pessoa, ela tem tudo para dar um bom passo na vida, ela tem uma oportunidade, Israel está passando pela minha terra, pela minha vida, eu posso dar pão e água a Israel. Mas ela decide que ela não vai fazer bem nenhum. E ela ainda vai contratar o Balaão para poder prejudicar. Você vê como as coisas são mudadas? Eu pregava sobre uma amonita, a moabita, Ruth, na segunda-feira, que quando ela decidiu acompanhar a Noemi, que não tinha nada para oferecer, mas ela era uma israelita, uma judia. Ou seja, apesar dela ter feito escolhas erradas e estar pagando um preço desgraçado, ela pagou um preço, teve que voltar, e a moabita Ruth decidiu abandonar, era a terra dos pais, que a própria Noemi disse, volta para a casa dos seus pais, vai viver a sua vida e tal. Não vou não. Para onde você for, eu vou. O que você fizer, eu vou fazer. Onde você se deitar, eu vou deitar. E onde você morrer, eu vou morrer também. Eu vou estar com você para o que der e vier. Aquela atitude daquela moabita revolucionou a vida dela. Mas transformou a vida dela de uma tal maneira que, acompanhando, naquele momento, humanamente, a Noemi não tinha nada para oferecer. Mas aquela atitude no mundo espiritual repercutiu na vida dela de uma maneira transformadora. E aquilo que era para ser uma maldição foi transformado numa maior bênção da vida dela, porque ela se casou com um homem rico, influente, construiu uma vida, teve um fim glorioso e se tornou parente de Jesus. Ela está na genealogia de Jesus, uma moabita. Por que essa moabita está na genealogia de Jesus? Porque um dia ela fez uma escolha de sair de Moabe e ir com Noemi para Israel. Ela fez uma aliança com a pessoa certa. Foi ela que fez aliança com Noemi. E ela foi beneficiada. A vida dela mudou. E a verdade é que a vida da gente é capaz de tomar um rumo completamente diferente quando nós fazemos as alianças certas, quando nós nos unimos onde é a bênção. Quando nós pendemos para a direção que vai vir bênção para nós. Onde Deus está. Se você fica onde há a proteção de Deus e a bênção de Deus, a sua vida prospera. Deus pode fazer a obra que Ele tem que fazer. O poder de uma escolha. Quando a moabita Ruth escolheu ficar com Noemi, ela mudou a história de vida dela. Porque ela estava beneficiando alguém que estava pagando um preço violento por suas más escolhas, porém, ela tinha, Deus, a proteção do Senhor estava sobre ela, por ela ser do povo de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Então, não foi a Noemi em Moabe só colheu desgraça. Só desgraça, porque lá não era o lugar dela. E foi a Noemi que teve que voltar. E foi a Ruth que acompanhou. Não foi a Noemi que acompanhou a Ruth, foi a Ruth que acompanhou Noemi.
E por isso que a vida da Ruth mudou. Em Moabe, eu tenho certeza que nós nunca ouviríamos falar de coisas, nada de especial da Ruth. Mas em Israel, Ruth construiu uma vida que ela jamais construiria na vida dela. Nada. Então aquilo que era para ter um fim desastroso, teve um fim glorioso. Por causa do quê? Diga, uma escolha. Aliança certa. Tomar o rumo certo. Aqui no caso, o amonita, eles tiveram a oportunidade de apoiar Israel quando estava passando pela terra deles. Eles só tinham que dar água para Israel. O povo estava no deserto, estava caminhando para a terra prometida, só tinha que dar água e pão. Não, nem água, nem pão, e ainda contrataram um profeta para prejudicar. Mas quando Deus é com alguém, e Deus era com Israel, e Deus é com quem o busca, com quem decide fazer as escolhas de Deus para a vida, Deus reverte situações. E Deus pegou aquilo que era para ser maldição. O mesmo profeta que ganhou de forma corrupta para prejudicar Israel, foi o mesmo que teve que abençoar Israel. Deus pegou aquilo que era uma maldição e transformou em bênção, e aquilo que aqueles inimigos acharam que ia conseguir contra Israel, voltou tudo contra eles e em favor de Israel. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Fique onde Deus te mandou ficar. Escolha, faça para você as escolhas que Deus fez para você. Ouça Deus. Faça as aliança com o lado da bênção, com a bênção. Escolha estar em Israel. Confia no Senhor, independente de circunstâncias e de situações. E tudo que se levantou como uma maldição na sua vida, Deus vai transformar em bênção. Tudo que se levantou para te envergonhar como uma maldição, não quiseram, podiam ter te dado água e pão, podiam ter, era a oportunidade, eu li para você, foi a oportunidade deles de serem abençoados. A oportunidade deles, o Senhor está falando isso aqui, ó, pois eles em vez, olha aqui, ó, quando abriu, nenhum moabita, amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição. Eles tiveram a oportunidade, como outros. Por que Deus tratou com Israel por causa dos gibeonitas, que eram descendentes dos amorreus? Porque os gibeonitas fizeram bem a Israel. Então, mesmo não sendo judeus, a bênção do Senhor foi sobre eles. Porque eles fizeram bem. Quando o Senhor mandou os queneus sair do meio dos não midianitas, qual que era, Pedro Azul? Os amalequitas. Por que ele mandou que eles saíssem? Porque eu vou destruir os amalequitas, e vocês estiveram do lado de Israel quando Israel precisou, e eu não quero fazer mal a vocês. Você vê o que é? Você está do lado certo. Mesmo sendo um queneu, sendo a moabita Ruth, os gibeonitas, se ficou do lado certo, mesmo não sendo israelita, estando do lado certo, foram abençoados. Você imagina quem está com Deus, que opta por fazer aquilo que Deus mandou ele fazer.
Eu estou fazendo você entender? Você está compreendendo? Imagina quem é de Deus e que decide fazer as escolhas certas. Se até uma pessoa está totalmente fora, ao beneficiar alguém que é de Deus, é honrada por sua boa atitude, quanto mais quem está em Deus fazendo as boas escolhas. Quanto mais quem permanece na posição certa, agradando a Deus. Eles tiveram, quando Israel passou por eles, tem coisa que passa na vida da gente, como uma grande oportunidade da gente ser abençoado. Bastava eles terem dado água e pão para Israel, que eles teriam trazido, pegado para a vida deles bênção. Mas ao invés disso, eles decidiram contratar o Balaão para mandar maldição contra Israel. O que aconteceu? Voltou tudo contra eles. Tudo voltou contra eles. Israel prevaleceu e saiu daquela situação muito mais abençoado. Aquela situação favoreceu Israel, porque o que veio como maldição transformou em bênção. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Talvez veio uma coisa na sua vida que parece uma decepção. É algo que, meu Deus, como Deus está dizendo. Toda maldição eu vou reverter em bênção. Tudo que veio para ser um roubo, uma maldição, vai se reverter, diga reverter, em meu favor. Deus vai reverter situações malditas em seu favor. Você pode ter 100% de certeza do que eu estou dizendo a você. Deus vai reverter em seu favor o que veio como uma maldição, o que foi levantado como uma maldição. Deus vai transformar em bênção, vai reverter em seu favor. Eu não tenho dúvida disso. Você vai se encher de fé, vai deixar o seu espírito ser inundado pelo poder de Deus e vai confiar no trabalhar de Deus. Porque Deus começou uma boa obra e Ele termina mesmo. E tudo que Deus faz é perfeito. O que a gente não pode fazer é deixar o diabo roubar o nosso entendimento para a direção errada. Nós precisamos manter a nossa mente focada no que nós sabemos, naquilo que Deus está nos mostrando e direcionando. E confiar. Não arrede o pé, não foi Israel que cedeu para os moabitas amonitas. Não foi a Ruth, não foi a Noemi que cedeu para a Ruth, foi a Ruth que cedeu para a Noemi. E ela ganhou demais com isso. Ela que ganhou. Não ceda para nada que está fora daquilo que você sabe que Deus tem com você. Fica firme. Mas fica firme, não ceda para nenhuma situação. Não faça concessões. Diga, não farei concessões. De novo, não farei concessões. Diga, Deus não está nas concessões. Você não vai fazer nenhuma concessão. Você vai firmar os seus pés, as suas estacas onde Deus mandou você firmar. E vai confiar em Deus, que aquilo que hoje é uma maldição, Deus vai transformar em bênção e vai trazer em seu favor, vai se reverter em seu favor. Às vezes o diabo, ele quer nos mostrar que talvez é para a gente, ceda nisso aqui, não, está fora da direção de Deus, eu não vou ceder. Faça essa concessãozinha, ceda isso aqui, abra mão disso aqui. Não foi Israel que cedeu para eles. Eles é que tiveram que ver exatamente a besteira que eles fizeram. Eles podiam ter ganhado, teriam sido abençoados, só dando pão e água para Israel. Mas eles preferiram, além de não dar pão e água, contratar um profeta para amaldiçoar. Às vezes tem gente que é exatamente isso. Além de não favorecer em nada, se não ajuda, não atrapalha, mas ainda quer atrapalhar. Só que se você está em Deus, tudo, absolutamente tudo, se reverte em benefício na vida daquele que não arreda o pé das suas convicções.
Amém? Então mantenha convicção de fé. Certamente Deus já mostrou, tem mostrado, está falando. Não insista. Não insista em nada que seja contrário ao que você sabe que Deus tem com você. Firma suas estacas onde Deus mandou você firmar e confia que a obra é de Deus. Não deixe o diabo te roubar em nada. Permaneça confiante, porque atitude humana em coisas que só Deus pode fazer não valem de nada. A gente tem que confiar em Deus e saber que toda maldição na vida do justo é transformada em bênção. Pega esse espírito, que é com esse espírito que nós vamos nos curvar de joelhos diante de Deus, nesse jejum dos 52 dias, o primeiro jejum, e nós vamos finalizar com toda certeza, com definições poderosíssimas para a nossa vida, porque Deus está com você. É o que eu li aqui, ó. Deus, que eu li em Deuteronômio aqui, porque o Senhor, vou até ler isso aqui de novo, olha aqui, ó. Pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Que maravilha quando o Senhor diz isso. Eu estou fazendo tudo isso porque eu te amo. E ainda conclui assim, ó, não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Ou seja, se eles não vierem para o lado de vocês, não bandeiem para o lado deles. Fica firme na sua fé. Convicção de fé, sustenta a posição de confiança em Deus, porque é Deus que nos honra, é Deus que nos promove. Amém?